Aqui no estúdio eu vou começar com a escritora, embaixadora da Paz da ONU e também presidente da Associação de Doadores de Sangue de Brasília, Gorete Neres. Vamos falar, claro, sobre doação e também sobre a arte da literatura de cordel. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Câmara Repórter, segunda edição. E já estamos de volta e vamos seguir para a nossa entrevista de hoje. Aqui no estúdio recebemos a escritora, embaixadora da Paz da ONU, embaixatriz em Brasília e também a idealizadora da Associação de Doadores de Sangue e Medula Óssea de Brasília. Estou falando de Gorete Neres. Seja bem-vinda, Gorete. Obrigada. Obrigada a todos que estão nos assistindo nesse momento, um momento ímpar, onde eu participo aqui dessa entrevista com a Simone Silva, aqui no TV Câmara. Gorete, vou começar justamente perguntando o que te levou a idealizar e fundar essa associação? Simone, eu sou filha de poeta, escritor, e o meu pai é o Luiz Gonzaga Felipe Neres. O sonho do meu pai era criar uma grande fundação. E aí ele foi o fundador norte-riograndense da Associação de Doadores de Sangue, aqui em Natal, Rio Grande do Norte, na década de 1972, 73, quando chegamos aqui. E ele fazia toda a numeração, né? Enumerava os doadores, aquelas pessoas que voluntariamente queriam doar sangue, né? E ele começava a catalogar. E eu sempre o acompanhava e eu sempre tive interesse em ajudar também. E por que não fazer? E com esse intuito e com esse desejo no coração, eu fundei, né, em Brasília, e onde presido a Associação de Doadores de Sangue e Medula Óssea do Distrito Federal e do entorno, que são as cidades circunvizinhas de Brasília. Gorete, por que ainda é tão difícil estimular as pessoas a serem doadoras, doar sangue, doar medula óssea? O que falta para que as pessoas se conscientizem sobre esse ato, que é um ato tão bonito? Simone, é o seguinte, hoje eu vejo nesse sentido, precisamos do apoio dos gestores, que os gestores criem uma política pública nas escolas, mostrando que doar sangue, gente, não dói. O que dói é você não doar sangue. Porque a doação de sangue, ela não passa de 10 a 15 minutos a coleta. Então, muitas pessoas criam mitos, preconceitos e vem o medo. Aquele medo da agulha é grossa, aquelas perguntas que são pertinentes, né? A quem está curioso em ser um possível doador. A agulha é grossa, ela dói. Gente, é muito importante. Eu acredito que falta mais incentivo nas escolas, uma parceria com a Secretaria de Educação, saber que nossa população está envelhecida. E hoje nós precisamos desses jovens que estão aí, serão os nossos substitutos. E como a gente não educá-los, não criarmos essa cultura de amor ao próximo, porque quem doa sangue, doa vida. É muito importante, a gente sempre traz aqui na TV Câmara, sempre tem campanhas e apelos aí do Hemonorte, do Hemocentro, para que as pessoas doem sangue, porque há uma necessidade constante. Sim, em relação aos estoques de sangue, eu vou falar a realidade que eu tenho em Brasília. Recebi até uma mensagem ontem, eu cheguei semana passada aqui em Natal, e eu tenho um contato direto porque eu faço todo aquele recrutamento, vou catalogando
e buscando os doadores para levar até o Hemocentro lá em Brasília. Então, o nosso quadro hoje é muito crítico de sangue. O estoque está baixíssimo. Aqui em Natal não é diferente. Não, não é. Não é diferente nem aqui, entendeu? E eu acredito que em todos os estados, porque nós vemos pela televisão, assistimos a chamada para a busca dessas pessoas que possam doar, porque existem vários critérios. Às vezes a pessoa quer doar e quando chega lá tem algum impedimento. Não se enquadra. Não, né? Se enquadra, tem alguma doença, alguma comorbidade e ele é impedido de doar, impossibilitado, às vezes naquele momento. E posteriormente ele pode ser um possível doador. Então, para isso, a gente sempre faz uma campanha recrutando 20 para ver se realmente dos 20 a gente consegue que 10 possam doar sangue. Entendeu? Dona Gorete, como é que a senhora se sente quando a senhora observa que esse trabalho realmente ele chega na ponta? Quando a senhora sabe que aquela doação que foi estimulada pela associação, ela chegou realmente num hospital, chegou numa pessoa que realmente necessitava. Qual é o sentimento? Olha, é um sentimento de gratidão, porque é muito difícil quando eu fico com o meu telefone, eu às vezes até comento brincando. Olha, gente, eu não sou nem parteira, mas meu telefone é 24 horas. Então, pedido de doação de sangue é diuturnamente. Para cada cirurgia eletiva que é feita, aquela cirurgia programada, precisa-se de 2 doadores de sangue. Por quê? Porque se no decorrer da cirurgia precisar de um sangue, você já tem aquela reserva técnica, certo? Então, quando alguém doa sangue, que você atende o pedido, aquela solicitação, eu me sinto muito feliz. E agradeço imensamente, porque eu sei a dificuldade que encontramos para resgatar uma pessoa, tirar ela da zona de conforto, para que ela possa ser um doador de sangue. Gorete, você está aqui em Natal, vai participar de um belíssimo evento amanhã no Espaço do Cordel. Já começou falando aí do que te estimula nessa arte, nessa cultura, justamente o seu pai, o Luiz Gonzaga Felipe Neres, que é patrono aí da cadeira 31 da Associação Norte Rio Grandense de Literatura de Cordel. Fala um pouquinho como vai ser esse evento que ocorre nesta quarta-feira. Simone, amanhã estarei na Estação do Cordel, a convite do Nando, do poeta Nando, e irei falar um pouco a história do meu pai. Como ele iniciou-se como poeta, cordelista, e também toda a carreira dele, o que ele fez, o que ele deixou de legado. E vou deixar mais claro e transparente e mostrar para as pessoas que não conhecem quem foi Luiz Gonzaga Felipe Neres. E eu tenho muito orgulho de falar, porque eu sou uma pessoa que sou o espelho do meu pai. Era um homem humilde, um homem simples, mas que buscava sempre ajudar o próximo. Sempre estava de braços abertos e mãos estendidas para ajudar as pessoas. O seu pai era um homem culto, um homem que escreveu poemas, livros. A senhora estava me contando que está, inclusive, recolhendo aí esse material para uma nova obra. Que trabalho é esse? Olha, é um trabalho de formiguinha, né? Então, como meu pai tinha vários poemas, acrósticos, ele tem muito material. Então, eu estou fazendo uma curadoria. Uma busca, coletando tudo, recolhendo e catalogando para que eu possa montar um livro, falando sobre todos os pensamentos dele, porque ele se debruçava de madrugada, eu recordo bem, era escrevendo e depois datilografando. E eu acho isso nunca me sai da memória, e isso muito me incentivou, me estimulou esse legado que meu pai me deixou. Foi uma herança que ninguém vai me roubar.
Gorete, existe ainda espaço nos tempos de hoje, com tanta tecnologia, com pessoas aí presas nos telefones, nas redes sociais, para apreciar essa arte que é a literatura do cordel? Sim, sim, temos. E como temos pessoas, proferi uma palestra agora, lá no Alto Oeste, na cidade do Itaú, Rio Grande do Norte, que é a cidade dos meus pais. Eu proferi uma palestra para alunos do ensino médio e encontrei até escritoras lá, pessoas que me abraçaram, disseram, ficaram assim, animadíssimos, né? E muito contentes, receptivos com a minha presença, em saber que o cordel, ele não morreu, ele continua vivo. E é muito bonito que a senhora traga isso, porque o cordel, ele tem essa força no Nordeste, né? Esse coração que pulsa nessa região, mas consegue chegar em outros lugares do país também. Com certeza, Simone, com certeza. Basta querer, mesmo com a tecnologia, o WhatsApp, TikTok, mas o cordel, a escrita, ela não morre. E os poetas estão vivos, gente. Cada vez mais vivos. Cada vez mais vivos. Olha, então, só para relembrar, amanhã, 15 horas, na Estação do Cordel, vai ter essa roda de conversa com uma escritora, embaixadora, Gorete Neres. E a gente já chega aqui no fim da entrevista. Vou agradecer e antes de terminar, claro que a gente precisa terminar com a arte, e a arte nas palavras do Luiz Gonzaga Felipe Neres. É um poema que a Gorete resgatou do pai dela. Deixe suas lágrimas ao sair. Ele escreveu no dia 28 de outubro de 2014. Em algumas localidades da Pérsia, as pessoas dão grande valor às lágrimas. Acreditam que elas possuem virtudes curativas. Nos velórios são oferecidos esponjas aos presentes para que esses enxuguem suas lágrimas. À saída, elas são recolhidas e o seu conteúdo cuidadosamente guardado. Em algum minuto da vida, se quiseres sorrir, fique à vontade. Se quiseres chorar, bom proveito. Todos os momentos, alegres ou tristes, foram a nós concedidos pelas graças gratuitas de Deus. São as melhores ocasiões que se nos reservam para reconhecermos que, de fato, somos frágeis em demasia, devido procedermos da argila. Luiz Gonzaga Felipe Neres. Muito obrigada. E com essas palavras inspiradoras, nós terminamos mais essa edição do Câmara Repórter, segunda edição. Claro que a gente se encontra amanhã no Câmara Repórter, primeira edição. Até lá!